Durante esta semana, Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz, anunciou que está em um relacionamento com André Caetano. Vale lembrar que Arlindo Cruz está passando por uma fase delicada desde que sofreu AVC em 2017, o que resultou em sequelas permanentes, o impedindo de andar e falar, e vem apresentando apenas pequenas reações. A equipe do Léo Dias investigou os detalhes sobre o novo namorado da esposa do sambista. Babi e André se conheceram no ano passado, durante as eleições, quando ela concorreu a uma vaga de deputada estadual pelo Rio de Janeiro. Na ocasião, Caetano foi um dos coordenadores da campanha. Embora Babi não tenha sido eleita, ela e André mantiveram contato e agora estão juntos. André é um empresário carioca e dono de uma pizzaria localizada na Rocinha, na zona sul da capital fluminense. Como pode ser visto em suas redes sociais, a escola de samba Mangueira é sua grande paixão. Desde que Babi tornou o relacionamento público, André abriu seu perfil no Instagram, que antes era mantido privado e discreto. E depois de todas essas novidades, Felipe Campos não deixou quieto. Em seu programa, ele detonou a mulher de Arlindo Cruz. Veja o que Felipe Campos falou. Primeiro, quando eu li a manchete, eu fiz... hã? Essa foi a cara. Hã? Né? Porque algumas questões, na minha concepção, elas não fecham. Na minha concepção, começa a ficar completamente distorcida algumas histórias que eu leio, que eu vejo, e que depois eu tento assimilar de alguma forma, mas eu não consigo, né? É o seguinte, Babi Cruz, mulher do sambista Arlindo Cruz, assumiu uma nova relação, né? Matéria exclusiva, inclusive da minha querida amiga Fábio Oliveira, também do pessoal lá do I9. Mulher do sambista Arlindo Cruz, a empresária Babi Cruz, vive um novo romance. Ela está num relacionamento sério com André Caetano, um homem que ela conheceu durante as eleições do ano passado, quando concorreu a uma vaga como deputado estadual no Rio de Janeiro. Abre aspas. Eu conheci o André Caetano no momento da política. Ele foi um coordenador e nós estamos começando uma relação. Isso a própria Bia dizendo, a Babi dizendo. Está na hora de eu pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família. E se eu vier a me relacionar com alguém, que quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade. Mentira, Babi. Mentira. Primeiro lugar, a prioridade nessa história toda aqui está sendo você, querida. Em nenhum momento está sendo o Arlindo Cruz. Primeiro lugar, que essa entrevista, em primeiro lugar, que essa matéria, com o conteúdo, não a matéria da minha amiga jornalista, mas o conteúdo dela e simplesmente a forma como você está desenhando essa história é nojenta, né? Começa a ser realmente deplorável. Você coloca simplesmente o Arlindo Cruz no pior lugar dessa vida. Não é por apenas ele ter sofrido um AVC e ter ficado sequelado. É simplesmente pela forma completamente traíra e que você vem realmente com esse golpe. Pior que o AVC talvez que ele tenha tido. Pior que a sequela que tenha colocado ele, da forma como colocou, e ninguém no nosso Brasil gostaria de estar vendo isso. Concordo que você tenha todas as chances de realmente recomeçar a sua vida. Mas o Arlindo Cruz ainda está vivo. Essa é a grande verdade. Então você mesmo assina que ele está inválido, que ele não está vivo, que para você pouco importa, né? A memória, ou seja lá o que for, do que o seu marido ou o pai dos seus filhos tenha construído com você até hoje. Tanto que o Arlindinho e a Flora ainda não seguem, né? Inclusive o próprio André, com quem você assumiu essa relação. Então, ou seja, eu acho isso de uma forma tão indigna, né, de uma forma tão idiota de você simplesmente aniquilar uma família e colocar completamente a pessoa de escanteio, e depois essa frase idiota, a pessoa para me aceitar, ela tem que primeiro aceitar o Arlindo. Desculpa, ninguém tem a obrigação de ser babá. Ninguém tem a obrigação. Isso nada mais foi do que uma retórica sua para que você saia
talvez um pouco mais legal nessa fita, né? Eu acho que você tem todo o direito de refazer a tua vida. Você tem todo o direito, talvez, de realmente constituir alguma história. Mas então recomece fora. Pega, saia, vai buscar a sua vida, vai buscar outros caminhos, coloque alguém para cuidar dele, coloque alguém ou os próprios filhos e você vai viver uma relação fora. E não simplesmente você cuidando do Arlindo Cruz da forma como você disse que estava cuidando, e aí você traz uma outra pessoa para dentro de uma relação, vivendo com ele. Como que você consegue uma coisa dessa? Eu queria entender uma história dessa, ou eu ainda não consegui. Aos meus 49 anos, eu ainda não consegui entender como alguém consegue ter uma concepção de vida como essa. Você está com seu marido, que sofreu um AVC, sequelado, preso em cima de uma cama, preso em cima de uma cadeira, completamente comprometido, mas você consegue se relacionar com uma outra pessoa porque simplesmente você precisa pensar em você. Não, você precisa pensar nele também, né? Você precisa ter, pelo menos no mínimo, a consciência de que ele ainda está vivo. E como será que essas pessoas vão assistir tudo isso? Como estão os filhos dele numa hora dessa, sabendo de uma história conturbada como essa? Eu acho que o mínimo que você poderia ter tido era, pelo menos, você não escancarar isso pro Brasil. Eu achei isso tão indigno, eu achei isso tão baixo. Por que essa necessidade de falar? Porque você vem aqui na matéria e você abre aspas e você fala justamente sobre isso. Ou seja, você está esfregando realmente na cara de todo mundo. E esfregando, inclusive, na cara do próprio Arlindo Cruz, que independente de estar em cima de uma cama sequelado ou não, ele sempre foi o seu marido e sempre foi o cara que batalhou junto com você. Então, ou seja, o certo ou errado não existe mais. Eu estou errado, o cara não morreu, pessoal. Para ela, ele pode estar morto por N questões. Talvez pela sequela que ficou, que todos nós acompanhamos, inclusive na avenida. Não vale nem muito a pena eu entrar nessa questão. Mas será que vale a pena esfregar isso na cara de uma pessoa, mesmo ela estando doente, mesmo ela estando sequelada ou não, ficar ali, ou ela sabendo que tudo isso que está acontecendo? E a questão da consciência, onde fica? Sabe? Babi, eu tenho uma admiração muito grande com você. Eu sempre achei você uma mulher incrível, incrível. Mas nessa questão, eu não posso passar um pano pra você. Porque simplesmente é deplorável essa atitude. Você pode me xingar, vocês podem achar o que vocês quiserem. Mas no mínimo, eu acho que o Arlindo não merecia uma história como essa, principalmente ele estando vivo. Tá certo? Então, olha, eu deixo aqui eu deixo o meu repúdio em cima dessa questão. Não acho digno, não acho bacana, não passo a mão mesmo, não acho que isso seja uma atitude de uma mulher que gritou aos 4 cantos do mundo que amou o marido, que amava o marido, ou que construiu uma relação extremamente sadia com o marido. Mentira! Isso é uma mentira. Você está pensando em você somente. Não venha com esse papo que porque a pessoa, para me aceitar, tem que aceitar o Arlindo. Mentira. Isso foi para você não ficar tão feia na fita como você ficou. Tá certo? E olha, se você quiser abrir, o espaço está completamente aberto para você. Seja lá para você falar o que for. Mas com isso eu não posso compactuar. Infelizmente. É isso, pessoal. Sexta-feira, hoje nós recebemos aqui, batemos um super papo, hoje com o nosso querido Pelêmio Flows, rapaz, queridão. Que foi? Você olha... Eu acho que tem coisas... Como tá o chat aí? Me fala. Felipe é Felipe. O pessoal tá aqui falando. Falou tudo, Felipe. Já tem gente aqui dizendo que não tem uma opinião formada sobre isso. O pessoal confirmando com você. Tamo por aí. A Tatusca falou, pelo menos ela foi transparente. Não, tudo bem. Eu acho que ela pode ter sido transparente. Pra você, como que você viu essa história, Clá? Eu tô com ela, ainda não tenho uma opinião formada. Eu acho muito complicado de se colocar ali. Ao mesmo tempo que eu entendo que ela tem a vida dela, eu acho também uma falta de respeito com ele. Mas eu acho que é muito difícil você opinar ali, assim. Até porque
É isso, como acaba sendo, são pessoas públicas, ele é uma pessoa pública e ela acaba sendo também. As pessoas dão muito pitaco e opinam, às vezes casos parecidos acontecem e a gente não sabe, né, na vida pessoal de cada. Sim, eu só ainda acho assim. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que a forma como é feita a história. E logo agora, assim, sabe? Logo depois do desfile das escolas de samba, onde o Arlindo foi homenageado pelo Império Serrano, da Império Serrano caiu, aí já foi manchete, já foi nota ali a indignação dela pela escola que estava homenageando o Arlindo ter sido rebaixada, mas foi uma escola que subiu no ano passado também, a Império Serrano. E daí logo em seguida outra manchete envolvendo o nome. Isso me deixa com o pé atrás, me deixa um pouco incomodada ali, assim. Mas eu ainda não consigo ter uma opinião formada. Eu ainda bato muito na tecla de que ele ainda está vivo. Eu acho que o mínimo que ele merece é um pouco mais de respeito, né? Um pouco de adequação, eu acho que dentro desse círculo todo. E muito bem colocado, como a Clarissa disse. Eu acho que vem de um caminho, né? Aonde ele foi homenageado pelo Império Serrano, aonde mal acabou o carnaval, ela já vem com essa historinha, que eu posso chamar de historinha ridícula, na verdade, se colocando como a adolescente apaixonadinha e largando o cara que sempre brigou junto com ela, que formou uma família junto com ela, simplesmente moribundo em cima de uma cama, passando por tudo que ele passou e simplesmente sequelado da forma como ele está, aproveitando essa oportunidade, talvez para falar, estou apaixonada e eu tenho que pensar mais em mim. Ok, tudo bem, você só pensou em você. Quer saber tudo sobre o mundo dos famosos? Se inscreva, ative o sininho e obrigado por assistir. Até a próxima!